Bom dia, chefinhos! Bom dia, chefinhos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje está eu e a Dona Onça aqui. E viemos aqui no sítio da Vó Rosa, onde vamos passar um pouco do dia, do nosso dia, né, amor? Sim, hoje o dia vai ser diferente e a gravação para vocês também. Eu espero que vocês acompanhem tudo. Hoje vamos fazer um pãozinho aqui pro café da tarde, um pão caseiro, né? Nossa, o tempinho tá pedindo, hein? Porque tá um tempinho de chuva, não dá pra ver, mas tá. E fiquem no vídeo que depois eu posto a receita do pão e também do... Esse vai ser para outro vídeo. Pra outro Esse vídeo? daqui vai ser surpresa. Vai ter uma receita boa que a Vó vai ensinar a gente, que é a receita de família. Então, em um outro vídeo, vocês vão aprender essa outra receita. Mas eu dou aqui já o meu spoiler pra vocês, que eu vou fazer um pão e deixo depois na descrição a receita. Bora, amor? Bora! Vó! Pode entrar, pessoal. Cadê a vó? Nesta parte eu já fui direto fazer o pão e acabei nem falando. Mas praticamente eu fui adiantando a esponja, porque o tempo estava bem friozinho. Então eu queria o pão pro café da tarde. Não podia demorar muito para fazer essa parte. Eu coloquei o fermento, a água, farinha de trigo e o açúcar. Depois eu vou deixar aqui abaixo a receita completinha para você também fazer esse pão caseiro. Enquanto a nossa esponja cresce, eu vou mostrar um pouquinho do sítio e contar um pouquinho das coisas daqui. E sítio é assim, ó. Tem um banquinho aqui na frente para observar os passarinhos cantando. Tem a Dona Onça aqui. E olha, aqui tem alguns costumes, viu? O cachorro tá ali, deitado. Aqui já na frente da avó, tem água santa pra benzer pra entrar, né? E aqui tem um altarzinho da avó, onde ela faz... A avó e o vô, né, amor? Sim. Faz as orações deles e sempre nos abençoa também, né? Nessa segunda parte, a esponja já estava fermentando, então eu coloquei um pouco de óleo para dar maciez, um pouquinho de sal para reajustar o sabor, né? E aí uma curiosidade. Para a receita ficar especial, tem que ser o ovo de galinha, claro, né? E especialmente do sítio. Então, É ovo caipira mesmo, ovo né? caipira que fala pir-pir. É, ó, olha a cor da gema. As galinhas vivem solta, né, meu bem? Olha que lindo. Agora tá com a mão na massa. Então, depois de ter adicionado o ovo, eu comecei a colocar a farinha de trigo. Aqui eu estou fazendo tudo na colher, na xícara, na caneca, porque é que eu tenho de recurso. Mas como eu disse para vocês, a receita está aqui abaixo completa, em gramas também. E não tem segredo nessa parte, agora é mão na massa literalmente. A gente vai sovando e vai adicionando água aos poucos e sentindo a massa, até ela ficar neste ponto aqui que eu mostro para vocês. Sovar massa na mão não é nada fácil, é bem cansativo, mas vamos lá. Apenas nessa bacia eu fui sovando, sovei em torno aí de 10 minutos. Agora eu vou bolear e vou deixar descansando por no mínimo 20 minutos até dobrar de volume. Enquanto isso, eu vou lá fora e mostrar mais curiosidades para vocês aqui do sítio da avó e do vô. E olha, essa água é de mina, então pode tomar tranquilamente. Ela sai da torneira assim, mas é super saudável e natural. Enquanto o nosso pão cresce, uma curiosidade. A família da minha esposa é metade polonês e metade italiano, né, amor? É, mais que a metade é italiano, né? E só um pouquinho polonês. Ó, dá pra identificar os traços italianos, né? Ai, vocês vêem, né, gente? Eu brinco com ela, gente, porque Cutuca onça de o pessoal bala curta. fala que italiano tem o nariz grande. O meu não, o meu deve ser É de de batata, índio, né? né? De batata, mas esse daqui, ó, olha, grandinho, viu? Grandinha. Ó, aqui no sítio tem essa casinha que foi a primeira a ser construída pela avó e pelo vô, né? Tem até a data aqui, ó, meu bem. Mostra Tem- pro pessoal. tem aqui a embaixo, data? Ó. 1/4/70. Olha, é muito antigo, hein, gente? 1/4 de 70. Ah, 1/4 de 70. Eu já ia falando de 1400. Ó, tem uva que eles estão na colheita de uva, então olha que uva linda. E o interessante é o chão, né, gente? Até a casa da minha avó, o chão era assim. Depois que meu pai tirou aquela capa que tinha, né, que passavam cera antes, a gente descobriu que embaixo era tudo assim, ó. E ó, na época já existia móveis planejados, ó. E aqui, ó, é um fogão a lenha. Não sei se dá pra ver as marcas, né? Tem as Tá no marcas. fogão a lenha. E por isso essa sujeira, né? A avó sempre gostou de ter fogão a lenha. E eles construíram com as mãozinhas deles, né? Os dois construíram. Sem pedreiro. Sem pedreiro, que eu sou Olha. assim, né? Os dois que fizeram.
Tem banana verde que eu vou deixar amadurecer. E é uma casa, gente, da época era uma casa bem grande. Até porque são em bastante irmãos, né? O vô, a avó e os filhos. Mas então, quando construiu aqui não tinha ainda todos os filhos. Acho que tinha só minha mãe com o tio Vaninho, entendeu? Mas tinha o pai do avô, né? Ah, sim. Não lembro se eles estavam morando junto, não sei. Então é bem grande, bem espaçosa. Se as casas de hoje em dia fossem desse tamanho, a gente tava feliz, né? E o legal também é fazer os sofás assim, né? Acho que antigamente era meio comum. Aqui embaixo tem espaço, né? Dá pra guardar coisas, né? E é bem hábito de italiano, né? Morar em família. Então já morou, acho que o pai do vô, né? Meu biso. Já morou um tempo, talvez, se não me engano, o pai da avó também. Já morou tio, assim, né? É comum de italiano morar na família, às vezes, junto, né? Tipo, não só pai, os agregados. E filhos. Os agregados, né? Tio, tia, vó, tudo. Tava me esquecendo, tem até lixia, gente. Aqui o sítio eles consomem. Aqui tem plantação. Cultivam, né? Consomem não, cultivam. Tem plantação de várias coisas, né? Tipo enchia, uva, caqui, pêssego, tem mais abacate. coisas. Tem aquele outro lá que eu não lembro, que é tipo graviola, mas não é graviola. Temoia, né? E, gente, eu não sei vocês que estão nos assistindo se sabem, né? O que é esse cômodo aqui fora. Ele é o que, amor? Um banheiro. Um banheiro. Porque depois da fossa evoluiu um banheiro fora de casa, né? E acho que tem bastante casas que são assim. A casa da minha avó também era, então é uma casinha bem antiga, gente. Então não reparem o jeito que é, mas ó. É de 70, da época, né? 25, tá dando 55 anos, né? Ainda alguém toma banho aqui ainda. E posso contar um caos, meu bem? Uma vez quando a minha avó tinha operado da perna e eu vim acompanhar ela com a minha mãe no banheiro, né? E meu avô também veio junto. E aí eu morro de medo de animal, qualquer um, gente. E eu vi que tinha um negócio estranho, era uma cobra. Uma cobra ali dentro no vaso, da privada. quase que a avó senta e pega a avó. Meu Deus. Aí eu, só vi sair. Esse vídeo é um pouco diferente, tá sendo mais um vídeo de férias do que de receita, né? A gente tá passando alguns dias, não, a gente tá passando um dia aqui no sítio, que o sítio é bem próximo daqui da cidade mesmo. E tem algumas curiosidades que eu gosto de mostrar, porque eu tenho certeza que alguém vai gostar desse vídeo, alguém vai se identificar, vai ter alguns comentários aqui legais. E esses que já se identificarem, já curte, segue o canal, deixa um like, né? Um comentário, pra acompanhar mais, né, meu bem? E aqui, ó, tem essa caixa da água, vamos dizer assim, né? É a minha memória mais parecida com uma caixa de água. Mas sabe o que é, gente? Aqui coloco o combustível dos tratores, dos caminhões, porque assim, para ficar indo na cidade sempre é longe, então vem um caminhão aqui, abastece e aí eles têm o controle, né, amor? Sim. De quanto é consumido durante o mês, durante a semana, enfim. Ó, aqui tem mais um poço. Sabe quanto é a fundura dele? Não sei, só sei que é fundo. E aqui, gente, é bem sítio mesmo, né? A gente vê, assim, a percepção de ser mais antigo, né? O vô pendura umas coisas aqui, mas eu não sei. Esse daqui deve ser um bujão de gás. Esse daqui, não faço ideia. E aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Essa caixa da água armazena vinho, gente. Quando o vô faz vinho, então fica armazenado o vinho aí dentro. Eu vou abrir aqui pra vocês e vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui, ó, aqui fica o ouro do vô. Vocês aí de casa não vão conseguir sentir o cheiro que eu estou sentindo aqui, né? Um cheiro de vinagre, vinho. Mas, ó, aqui fica a produção de vinho do vô. Se alguém for de Itatiba e estiver assistindo esse vídeo e quiser fazer uma degustação, só nos falar que a gente tenta providenciar. Mas eu sei que o vô vende as garrafas, ó. Então aqui fica os vinagres. Não vende mais, né? Mas talvez... É só para consumo próprio, né? Mas talvez para uma pessoa, assim, se... Eu acho que ele daria, né? O vô não gosta de vender essas coisas que ele faz, assim. Então, gosta de dar, de presentear. Isso. Ele presenteia e a gente presenteia ele, gente. Então, se algum dia alguém vier aqui, traz um mimo e eu vou dar um mimo, né, amor? Olha, esses garrafões aqui são incríveis, né? Olha que lindo. E antigo, né? Segundo o vô, esses galões era de pólvora. Tinha uma empresa que fabricava pólvora aqui na época. Não, palito de fósforo.
E aí essa empresa faliu na época, né? E ele usou isso aqui também para vinho. Eu acredito que eu já vi outros garrafões bem parecidos que são mesmo para vinhos, mas a história do vô é que esses garrafões aqui eram de pólvora. E aí tem todo um segredo. Se vocês virem aqui, ó, tem que ser fechado assim com pano, tem todo um negócio aqui, né? Aqui tá um pouco de pó, porque o vinho ele tem que fermentar, então se você fechar, essa garrafa aqui, ela explode, então tem todo um cuidado, né? A gente só vê, pega, consome e nem imagina como é feito, né? Todo o processo de vinho. O pão, ele vai demorar um pouquinho ainda, né, amor? Sim. Enquanto isso, ele vai proseando aqui, mostrando uns pedacinhos do sítio. Aqui tem uma coisa bem legal, que eu com a Dona Onça tenho uma recordação muito especial e boa, que é a capelinha. Eu vou virar aqui a tela do celular para vocês verem a capelinha onde nós casamos. E aqui então está a capelinha. E essa reforma foi nós que fizemos, né, amor? Sim, nós pintamos, plantamos aqui, né? Embora, ó, tá precisando vir. É, dá uma roçada, podar, né? Entendeu? Podar, roçar. Plantamos as flores ali. É, e é isso. Depois qualquer coisa eu posso pegar a chave e mostrar por dentro para vocês. No fundo ali, na lateral e lá no fundo é o salão de festa. E aqui é a capela. A gente chegou a polir, principal, né, o sino. Nossa, esse sino deu trabalho, né? gente. Eu vi na internet também como fazia para polir, para limpar ele, o bronze, né? Ele ficou brilhando, mas com o tempo ele já foi. Sim. E já se fazem 3 anos, quase 4, né? Quase e mostra 4 aqui anos. Pro pessoal também, ó. O barracão é bem de sítio, gente. É bem um barracão de guardar caminhão. Sim. Né? Tem uma máquina antiga, bem antiga. O vô usa ainda, né, para moer uva. Sim, para uma parte do vinho, do processo. Eu vou mostrar para vocês. A máquina é essa, não faço ideia de como ela funciona. E é bem antiga, né? É, tem ali o nome da família, mas acho que não tem a data. Brochenski. Brochenski. O bom é que o marido fala o nome certo, né? Brochenski. Não deve ter data aqui, gente. É maio. Aqui, é maio. Aqui deve ter alguma coisa. 8. Aonde maio? Não, amor. Aqui tá irmã, né? Tipo, irmã 08, sei lá o que significa. O irmão. Irmão Brochenski. 8? Mas esse 8 aqui. Sei lá. Ah, não, é um S. Ah, um S. É, a gente não vai ter nada aqui, ó. Mas é uma relíquia, né? Tem a outra parte ali do lado. Isso aqui a gente não vê mais. Se passaram 20 minutos e estamos aqui para dar continuidade no nosso pão. Agora eu vou porcionar praticamente com a gramatura de 600 gramas. Eu encontrei a balança do vô que ele usa para pesar a fruta, então isso me ajudou a dividir a massa em 2 partes para fazer os pães. Nessa parte eu evito enfarinhar na mesa, então eu uso um pouquinho de óleo, assim a massa não gruda e fica fácil também de trabalhar, de cortar a massa. Nessa parte aqui eu já dividi a massa em 2 partes, então eu estico ela bem e depois eu vou enrolando e pressionando para que o pão fique bem firminho e estruturado. Então depois de enrolado eu coloquei em uma assadeira. Renderam 2 pães bem bonitão. E aí eu cobri mais uma vez com um pano e deixei ele crescendo até dobrar de volume. Esse é o processo natural de um pão. Ó, gente, quem gosta de cozinhar é assim, tem que ter 2 cozinhas, né, meu bem? A cozinha de fora e a de dentro, que é aquela que o Douglas estava fazendo o pão. Mas ó, aqui acontece os almoços de domingo. Hoje não é domingo, mas a gente tá aqui pra almoçar, né? Não só pra fazer pão. E eu tô aqui pertinho do fogão a lenha, tá quentinho, tá um tempo mais frio hoje. Tá, hoje tá um tempo mais de chuva, né? Assim, mais fechado. Eu tenho 2 desculpas. Uma porque tá frio, outra porque eu já tô perto da comida, né? É, aqui ó, tá o arroz e feijão esquentando. E tem coisa melhor, meu bem? Já tá praticamente pronto o almoço, né? Sim, só estamos esperando fazer o quê? Eu vou voltar da roça, né? É isso aí. E a gente almoça com essa vista aqui. Olha que gostoso, que bonito, né? É sempre bom estar na natureza, em contato, né, com os animais. Ali fica o galinheiro, né? Às vezes tem galinha, às vezes não. Às vezes meu avô desiste de pôr. Ali tem plantação de verdura de uma parte da família. E a plantação de uva do meu avô fica bem lá em cima, lá atrás. Não dá pra ver.
E o pão já tá quase no jeito, já cresceu. Daqui a pouquinho eu já vou levar ele pro forno. Enquanto a gente assa outra receita misteriosa do próximo vídeo, né? Isso. O pão tá nesse forno, nesse fogão aqui de fora. De estufinha. De estufinha pra crescer. Ô, coisa boa, hein? Hoje vai ter 2 receitas pra comer? Beleza. Além do almoço? Ô, coisa boa. Vim na casa de vó é assim, É né? isso aí, é comer fartura e não acaba mais. Olha que pãozinho. Pãozinho não, pãozão. Agora vai os 2 pra assar, meu bem. Isso. O forno já tá pré-aquecido. agora Ah, a gente só não tava falando, ia narrar, né? esperar dourar. Não tem problema. Mas depois você silencia? Como o forno aqui da avó demora um pouco para aquecer, ele deu uma leve murchadinha, mas não tem problema nenhum. Foram 35 minutos de forno para o pão ficar bem douradinho assim. Olha que tempo gostoso pra comer um pãozinho. Hã? Ó, faltou o café agora. Daqui a pouco. O café a avó vai providenciar e o chá também, né? É. Olha que gostoso essa chuva no sítio. Depois que o pão esfriou, a gente já comeu, né, amor? É, e só sobrou esse E pedacinho, olha o que gente. sobrou. Não deu nem tempo para mostrar a leveza, mas ó, Pra vocês verem de tão bom que tava. ele ficou bem macio, gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco não, né? Bem diferente, né, do que estamos Sim, acostumados bem a que postar faz. aqui. E é isso, né, meu amor? Sim, estamos felizes, né, de ter passado esse Muito dia aqui feliz. com os avós. Não deu tempo de mostrar o vozinho, né? É, Mas quem sabe o chefe volta a fazer um vinho com o vô aqui. Nossa, vai ser ótimo. Seria Vocês legal, acham? né? E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.